Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Mundim e eu estou aqui para dar sequência à gravação de vídeos da série Os Clássicos da Política. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre um dos grandes teóricos da política, que é Nicolau Maquiavel, tentando apresentar uma outra visão a respeito de quem foi de fato Maquiavel, o que eu fiz com base no livro Os Clássicos da Política, do professor Francisco Elfo. No segundo episódio, eu abordei um pouco sobre a teoria política de Thomas Hobbes, também responsável pela criação do chamado Leviatã, aquela figura mitológica, mas também trabalhada na Bíblia, que traz a noção de um Estado dono de tudo, um Estado que é responsável pela vida, pela propriedade e, por isso, tem a decisão máxima sobre os aspectos da nossa vida. No último vídeo, eu abordei sobre um clássico da teoria política, que foi nada mais, nada menos do que Platão, que, por sua vez, foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. O vídeo de hoje ele vai abordar rapidamente, mas com um poder de síntese muito grande, a teoria política de um contratualista inglês, que foi, inclusive, sucessor de Thomas Hobbes, que é o John Locke. Para quem não conhece, o Locke, inclusive, ele faz um contraponto muito interessante ao Hobbes, embora ambos sejam considerados tecnicamente como contratualistas. Mas antes de falar especificamente sobre Thomas Hobbes e sua teoria política, vamos para a vinheta. John Locke, assim como Thomas Hobbes, ele é um autor da política que se insere dentro da noção do contrato social. O que isso significa tecnicamente? Quando os autores eles são intitulados como contratualistas, isso significa dizer que eles acreditam o surgimento da vida em sociedade, sobretudo do Estado, o nascimento do Estado, a ideia de um pacto social, de um contrato social hipotético que foi efetivado entre as pessoas. Ou seja, para esses autores, o Estado não surge de forma natural, de forma espontânea. O Estado surge porque as pessoas, em determinado momento, entendem pela necessidade do Estado. Então, essa noção do contrato social é importante porque ela vai definir tecnicamente como é que a vida em sociedade vai ser organizada, vai ser normatizada. Só que, embora tanto o Hobbes como o Locke sejam contratualistas, existe uma diferença muito grande na visão que estes autores têm a respeito de qual é o papel do Estado e de qual é o papel da sociedade nesta vida que vai ser surgida ou que vai ser oriunda do contrato social. Antes de mais nada, é importante se ter em mente que todos os autores precisam ser analisados no contexto específico do seu tempo. Quando Hobbes aparece com a teoria do Leviatã, existe um momento específico na Inglaterra em que o poder político precisava, digamos assim, da figura de um poder estatal mais forte. Quando Locke surge com a sua teoria, que inclusive é um contraponto à teoria do Hobbes, a Inglaterra já estava no final da Guerra Civil, a Inglaterra já havia passado por uma revolução, então o momento político era completamente distinto. Então isso é importante até para conseguirmos entender a diferença técnica entre esses autores. Bom, sendo Hobbes contratualista e Locke também um contratualista, qual que é a diferença central entre estes dois autores? Primeiro ponto, existem algumas palavras-chave ou alguns conceitos-chave para a gente conseguir entender essa diferença. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tanto em Hobbes como em Locke existe um conceito-chave que é o conceito do estado de natureza. O estado de natureza nada mais é do que o estado pré-social, ou seja, antes da vida em sociedade, em que as pessoas estavam inseridas e que, em razão disso, esse estado de natureza, ou estado pré-social, ou pré-sociedade, ou pré-estado, nesse estado, as pessoas elas viviam ou em relativa paz, harmonia e concórdia, ou elas viviam no estado de guerra do homem contra todos os homens, que é a visão do Hobbes. Então, enquanto para Hobbes, sem a figura do Estado e sem a sociedade civil que surge com a criação do Estado, para Hobbes, as pessoas viviam no estado de guerra do homem contra todos os homens. E isso vocês podem ver de forma aprofundada. Isso vocês podem ver de forma aprofundada no
episódio específico sobre o Hobbes. Só que enquanto para Hobbes o homem é o lobo do homem e, consequentemente, as pessoas viviam num estado de relativa guerra, para Locke, a visão dele a respeito do estado de natureza é completamente distinta, porque as pessoas viviam em relativa paz, concórdia e harmonia. Locke não está dizendo que era todo mundo paz e amor, tá? Mas ele está dizendo que existia uma relativa paz, uma relativa concórdia, uma relativa harmonia. Então, esse estado de relativa paz, concórdia e harmonia permitia a vida em sociedade. Mas Locke vai dizer que, mesmo estando em relativa paz, concórdia e harmonia, as pessoas possuíam desentendimentos, especificamente a respeito do conceito do direito de propriedade. Então, para Locke, quando as pessoas percebem a necessidade de garantir esse estado de relativa paz, concórdia e harmonia, essas pessoas, de forma livre, fazem um pacto, um contrato social para criar o Estado. E por que é importante entender esse conceito de estado de natureza? Porque é a partir da visão que se tem a respeito do estado de natureza que toda a teoria vai ser desenvolvida. Vejam, enquanto para Hobbes o estado de natureza é um estado de guerra, um estado em que as pessoas estão lá para se destruir, em Locke, o estado de natureza é um estado de relativa paz, concórdia e harmonia. Ou seja, se eu tenho um cenário de guerra, de possibilidade de guerra, o estado que vai surgir para isso tem que ser um estado forte, um estado capaz de conter a guerra e de evitar, por exemplo, o anarquismo. Se eu tenho, no entanto, uma sociedade de relativa paz, concórdia e harmonia, o estado que vai ser criado é um estado que vai surgir apenas para regular os pequenos conflitos que surgem na vida em sociedade. Então, o poder do Estado é diferente e a forma de atuação do Estado é completamente diferente. Então, vejam que este conceito de estado de natureza é um ponto fundamental para a gente entender a diferença de Hobbes e de Locke. Então, enquanto para Hobbes o homem ele é mau por natureza, ele é o lobo do homem, para Locke, né, as pessoas elas estão em relativa paz, concórdia e harmonia. E por isso o Estado que surge para garantir o direito de propriedade. Um segundo ponto, e que diferencia de forma muito clara as teorias políticas do Hobbes e do Locke, tá? É relativo ao conceito da teoria da propriedade. Então, o primeiro ponto, tá? Quando Locke fala na sua obra, são duas obras, na verdade, né? Tratado sobre o Governo Civil. Quando Locke aborda o segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele vai falar que o Estado surge para garantir o direito de propriedade. Locke, inclusive, é considerado por muitos como o pai do direito de propriedade, o pai do liberalismo e assim por diante. Bom, só que essa acepção que o Locke traz de propriedade, ela tem duas visões. Propriedade no sentido mais amplo, significa vida, igualdade, direitos sociais e assim por diante. E propriedade no sentido específico, que está atrelado à noção de bens materiais. Então, o que diferencia a visão de Hobbes para Locke? Enquanto para Hobbes o Estado vem como um Estado leviatã, ou seja, o Estado é dono de tudo, ele se move sobre tudo, ele decide sobre tudo, o direito de propriedade ele é absolutamente relativo. Por quê? Porque quando o Estado surge, ele se apossa de tudo, ele decide sobre tudo, e o direito de propriedade ele deixa de existir para as pessoas. Já no caso de Locke, como o estado de natureza de relativa paz, concórdia e harmonia, quando o Estado surge, ele surge em determinado momento, já existia propriedade. Então, o que já existia antes não pode ser aplicado e usurpado pelo Estado. O Estado tem que vir para garantir o direito de propriedade. Então, veja a diferença. O Estado surge, mas ele surge com limites muito claros, e o limite muito claro de que a propriedade não pode ser tomada pelo Estado. Então, a ideia de Locke, inclusive, Locke é um contratualista, mas com uma visão justnaturalista, uma visão de que existem direitos naturais que são anteriores ao Estado e que por isso não podem ser violados, coloca mais uma vez a diferença entre Hobbes e Locke. Outro conceito importante é a respeito do contrato social. A visão a respeito de que se tem com relação a esse contrato. Mais uma vez, no estado de natureza hobbesiano, o homem é o lobo do homem, e sem o Estado, a consequência natural é a destruição da humanidade. Para Locke, a visão é completamente distinta, porque as pessoas vivem em relativa paz, concórdia e harmonia. Então, enquanto o contrato social para Hobbes é um pacto de submissão, para Locke, o contrato social é um pacto de consentimento. Ou seja, as pessoas de forma livre criam o Estado
e estabelecem limites para a atuação do Estado. Essa atuação do Estado ela vai se dar dentro do que Locke chama de sociedade civil ou política. Então, essa sociedade civil ou política ela vai permitir a criação do Estado, o Estado que vai regular a vida em sociedade, mas com limites muito claros. Vejam, Locke nem se posiciona sobre qual seria a melhor forma de governo. O que Locke vai dizer é, não importa qual é a forma de governo, desde que o direito de propriedade, e aí estou falando não apenas de bens materiais, desde que o direito de propriedade seja assegurado. O que importa é proteger e conservar a propriedade. E aí, um ponto para a gente conseguir fechar o raciocínio simples, né, do Locke, é o conceito de direito de resistência, que inclusive cai muito na prova do AB. Já caiu, salvo engano, em 2 oportunidades. Locke vai trazer, na sua teoria, a necessidade de que exista a possibilidade de um direito de resistência, que nada mais é a possibilidade de que, havendo a configuração de um Estado abusivo, de um Estado ilegal, de um governo tirânico, segundo ele, o povo vai ter sempre a possibilidade de depor, de mudar e de se revoltar contra esse Estado. É um direito natural de resistência. Ou seja, Locke vai dizer o seguinte, um governo tirano, e ele considera como tirano um governo que viola o direito natural de propriedade, ele pode ser a qualquer momento deposto, inclusive pelo uso da violência. Porque Locke vai dizer que quando o governo tirano ele passa a violar o direito de propriedade, ele quebra o único motivo que levou à criação do próprio Estado. Então as pessoas elas são colocadas de volta naquele estado de natureza em que Deus é o único mediador e por isso as pessoas podem inclusive se valer do uso da violência para estabelecer novamente um Estado, mas um Estado que respeite o direito de propriedade. Vejam que interessante essa compreensão sobre a teoria política do Locke, porque inclusive Locke vai ser usado para a base de alguns institutos que nós vamos aprender sobre a visão do constitucionalismo moderno. Os próprios limites da Constituição, os limites de reforma da Constituição. Quem também faz uma análise muito interessante do papel de Locke no constitucionalismo moderno é o professor Oscar Vilhena, que é professor de Direito da FGV, que é um dos maiores constitucionalistas que nós temos no Brasil, num livro muito interessante que eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com todos vocês hoje. Espero que o vídeo tenha sido claro. E vou pedir mais uma vez que vocês não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, mas, sobretudo, comentar para que a gente possa fomentar a discussão, né, e trazer mais relevância. Eu também estou deixando aqui para vocês que ainda não me seguem nas redes sociais, que eu compartilho muita coisa sobre direito, sobre política, sobre Estado, e eu acredito que possa ser, de alguma forma, interessante para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.